No vídeo de hoje eu resolvi fazer um desafio diferente. Vou construir um Jurassic World em uma ilha completamente caótica, onde tempestades e furacões acontecem o tempo todo. E como se isso já não fosse difícil bastante, ainda vou colocar todos os híbridos do jogo nesse parque. E detalhe, com a renda mínima. Será que esse Jurassic World vai sobreviver? Bora lá! Começamos o nosso desafio então colocando as construções administrativas. Fizemos aqui bem no canto da ilha para ter bastante espaço para as outras coisas no restante da ilha. Uma ilha bem fechada assim, então vai ser bem legal fazer o parque desse jeito com essas florestas. E depois de colocar essas construções, olha só como ficou. É uma mata bem densa, então, cara, fica bem sombrio, bem legal pro estilo que a gente quer fazer aqui com híbridos. Contratei todos os nossos cientistas e aqui eu parti pro primeiro sítio de escavação desbloqueado, que é o do Compsognathus. Somente para farmar um pouco de dinheiro, já que a gente está com a renda mínima e não vamos colocar esses primeiros dinossauros que já são liberados, então a gente precisa de bastante dinheiro. Então eu também fui no sítio de escavação do Dilophosauro, basicamente em todos os sítios disponíveis para arrecadar o máximo de dinheiro possível. Com esse dinheiro é praticamente impossível já começar com os híbridos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma área de pesquisas onde terão alguns dinossauros, como por exemplo o Estegossauro, Trike, Diplodocus e também o Anquilossauro, todos somente como fonte de pesquisa e pra gente arrecadar um dinheiro para depois colocar os híbridos. Aqui vamos começar então com o Triceratops. Já corri lá pro sítio de escavações dele pra gente ter o mais rápido possível esses fósseis. Temos um novo genoma e agora também vou buscar fósseis do Sinoceratops que já está disponível pra gente. Com esses fósseis vamos ter também o genoma do Sinoceratops disponível para esse primeiro cercado. E como eu disse, pessoal, a gente vai ter uma área de pesquisa, ou seja, vai ser um grande cercado, uma grande área para colocar todos esses dinossauros juntos, ou seja, vamos ter Triceratops, Sinoceratops, Stegosaurus, Diplodocus, todos juntos aqui. Então eu quis fazer um ambiente bem interessante para que comporte todos esses dinossauros. Primeiro eu fiz essa região aqui de baixo com uma parte um pouco mais diferente, com algumas cachoeirinhas, já que essa parte vai ser uma região de pântano, onde vocês vão ver um pouco mais para frente. Já na parte de cima vai ser um rio com um pouco mais de área aberta, com bastante campo e bastante vegetação, para assim os dinossauros que ficam em cima conseguirem alimentar e também transitar para a parte de baixo e vice-versa. Outra coisa que eu coloquei aqui para ficar interessante também foi essas pedras ao redor de todo o cercado dessas montanhazinhas assim, para não ficar nessa coisa meio estranha desse jeito. E depois, para ficar um pouco mais natural, foi adicionando algumas pedras dinâmicas que a gente tem aqui da palheta também para ficar interessante. Ainda sobre pedras, coloquei essas pedras em todas as partes das cachoeiras, já que eu não gosto realmente de deixar o terreno assim, desse jeito, fica um bagulho meio artificial, então com as pedras melhoram muito a questão do ambiente. Aqui eu fiz até um arco interessante para essa parte da cachoeirinha, onde tem esse pequeno rio, né? Então assim, esses arcos sempre ficam legais. Com todas as pedras colocadas, vamos adicionar alguns detalhes desse cercado, com essas árvores mortas por aqui caídas no chão, e também comecei a adicionar árvores vivas, né? Árvores que fazem parte do cenário que tem aqui. Então fui colocando uma por uma nas partes onde tem pedras e também ao redor do nosso cercado para dar um efeito bem legal de mata fechada, já que o mapa inteiro é de mata fechada. Outra coisa que eu fiz também foi colocar bastante vegetação entre as pedras nas partes da cachoeira, dos rios e dos lagos também, para ficar com esse efeito legal que a gente consegue ver aí. E aí já na parte de cima eu coloquei bastante pasto e misturei também com algumas outras vegetações, como as fruta baixa, folha baixa, fibra baixa também, para que todos os herbívoros que chegarem aí consigam viver tranquilamente juntos. Para a gente conseguir observar bem o dinossauro, eu coloquei a galeria de observação e também já pesquisei a galeria de observação 2 para termos a plataforma de observação, assim a gente consegue ver os dois lados. Para arrecadar um pouquinho mais de dinheiro, vamos pegar um contrato aqui interessante que vai ser esse na mesma, onde a gente vai aumentar os ganhos por minuto e sair do negativo. Como não tinha dinheiro para nenhuma das espécies, como o Triceratops e o Sinoceratops, eu precisei incubar um Edmontossauro somente para a gente receber visitantes, senão não ia ter visitante e a gente nunca ia sair do negativo. Mas logo depois, quando veio o visitante, conseguiu dinheiro e soltamos assim os nossos primeiros Triceratops.
Olha que maneiro, cara, que ficou essa região aqui. Ficou um ambiente muito interessante, bem legal mesmo, ó, bem denso. E eu acho que é muito bom para esses strikes aqui sobreviverem às nossas pesquisas. Como o ambiente aqui nessa ilha é bem hostil, já coloquei alguns postes de manutenção para que a equipe de manutenção mantenha sempre as coisas funcionando como devem ser. Então coloquei um nessa parte e outro mais para cima onde tem as cercas e o paddock. Olha aí, por enquanto 100% prosperando muito bem e já tá chovendo, tá? Muito legal. Para alojar os nossos funcionários, coloquei um hotel pequeno bem do lado e essa é a visão que a gente tem aqui da primeira galeria de observação. Como tem um trike só e um Edmontossauro, quase não dá para ver, então vai ser assim mesmo. Já essa aqui é a visão da plataforma de observação. Acho que aqui já dá para conseguir ver um pouquinho melhor, mas ainda não, cara. Só dá para ver lá de longe o Edmontossauro. Então com um pouquinho mais de dinheiro, adicionei mais alguns trikes para assim aumentar tanto a atratividade desse local, quanto obviamente a quantidade de espécies que temos aqui nessa região de pesquisa. Então como o Edmontossauro não faz parte do nosso parque de híbridos, vamos reabilitar ele agora, porque não faz realmente sentido em deixar ele aqui, né? Para melhorar mais ainda a nossa pesquisa de DNA dos trikes, eu coloquei um passeio jurássico, onde os nossos cientistas possam ver de perto esses dinossauros. Então ele vai passar aí, ó, por toda essa região, beirando o rio e também passando pelo rio, onde dá um efeito bem legal que a gente vai ver mais pra frente. E também coloquei os guardas florestais para verificarem as nossas espécies ali e assim ter um estudo melhor. Olha, como eu disse aqui, ó, esse é o passeio jurássico que vai passar agora no rio. Olha só que maneiro, cara. Fica muito legal. No jogo original, pessoal, não tem como fazer isso somente com mods. Então o mod Free Build nos deixa fazer uma coisa assim. Ó, na visão de trás tem um trike lá atrás e o outro trike aqui do lado. Bem legal. Ainda tem um pouquinho de dinossauro, né? Mas isso aqui vai ficar bem cheio depois. Cara, começou uma tempestade aqui meio forte, meio estranha. Só espero que seja uma tempestade normal mesmo. Mas não, meu Deus, um furacão. Tu já, cara. Os abrigos estão abertos e também já mandei a equipe de captura sedar os nossos dinossauros que tem lá, porque se eles fugirem, cara, já vão matar visitante e não vai ser legal pra nossa reputação por aqui. Pelo bem deles. Meu Deus, quebrou tudo, cara. A equipe de manutenção aqui já tá trabalhando, ainda bem que eu coloquei aqueles postos de manutenção antes, porque assim eles já conseguiram tratar automaticamente se eu precisar mandar, né? Mas beleza, a tempestade passou, e agora um detalhe aqui que eu vou fazer, pessoal, para que todos os dinossauros vivem bem em conjunto ali naquele território. Eu vou fazer a pesquisa aqui da modificação genética amigável, que é da DLC do Jurassic World Rebirth. Ela que vai ajudar a gente a não ter briga entre os estegossauros, trikes e anques. Então vamos incubar aqui o nosso Sinoceratops e já fazer a modificação com essa amigável. Então todos os dinossauros a partir de agora vão ter essa modificação. Chegou então o nosso Sinoceratops nessa região. Eu espero que ele se dê bem com o trike. Eu vou esperar eles expandir o território para fazer mudanças, porque, cara, provavelmente vai ser o suficiente. Mas temos um problema aqui, cara. Nossa, esqueci completamente de fazer essa mudança no trike, porque realmente a gente não tinha antes. E agora ele odeia estar no mesmo lugar que o Sinoceratops. Bom, espero que eles não se matem pelo menos. Agora vamos fazer a pesquisa dos sítios de escavações de herbívoros para termos os fósseis do estegossauro. E olha só, cara, só porque eu falei, os bichos já começaram a brigar. Cara, não tem como, o trike é muito forte, eu acho que ele é muito mais forte. E é isso, ó, matou, mano, o Sinoceratops que eu acabei de colocar. Os outros até tentaram fugir lá pra região do pântano, lá pra baixo, mas, cara, não tem como fugir. Não tem jeito, eu vou fazer o seguinte, eu vou reabilitar todos esses trikes que tem aqui, e assim eu faço uma incubação com novos trikes com aquela modificação genética. Então aqui vamos fazer a modificação, só colocar essa parte de amigável. É um negócio bem interessante que dá pra gente fazer aqui. Agora sim os trikes não vão matar os nossos outros animais. Tô precisando de bastante dinheiro, então bora solicitar um contrato. E o contrato que a gente vai escolher vai ser o rentável. Tenha lucro de pelo menos 130 mil por minuto. E nossa, no momento que a gente escolheu, já fizemos o contrato, cara. Porque a gente tá ganhando aqui 177 mil por minuto. Doideira, muito bom, né?
E nesse meio tempo chegaram os nossos estegossauros. E já começou a chover de novo. Mano, aqui nessa ilha vai ser assim, um ambiente realmente bem ruim. Vamos esperar também eles expandirem esse território. Mas olha só, tá bem legal, cara. Eu acho que essa parte aqui de cima ficou muito massa pra esses herbívoros. Próxima pesquisa vai ser o sítio de escavação de herbívoros encouraçados 1, onde vamos conseguir fósseis de anquilossauro. E olha só, cara, começou uma outra tempestade. Eu acho que não veio furacão ainda, mas já mandei a equipe manualmente mesmo arrumar toda essa parte da cerca, porque se os Trikes descobrirem os Sinoceratops também, eles acabarão fugindo. Mas ó, parece que eles estão de boa, agora que só tá uma chuvinha, então não quiseram fugir. Chegaram aqui então os nossos 2 anquilossauros, eles que farão parte da pesquisa para o genoma do Anquilodoco. Olha só, dando uma olhada aqui agora na galeria de visualização, dá para ver mais dinossauros, né? Tem uns Trikes ali, alguns Stego e também os anquilossauros na direita. Falando em Anquilodoco, fizemos a pesquisa do Diplodoco, ou seja, agora a gente consegue pegar os fósseis dele e assim teremos todos os herbívoros daqueles híbridos lá. Meu Deus, cara, o Anquilossauro fugiu. Olha só, cara, ainda bem que eu acho que ele não matou ninguém, ele só tá bem próximo aqui do cercado. Eu realmente não sei por que ele fugiu, se ele quebrou, só vi ele lá fora, mas beleza, já tá sendo sedado aqui e vamos mandar de volta pro cercado. Acho que é aquele pedacinho ali que ele quebrou. Meu Deus, cuidador ferido, cara. Como assim? Bom, a gente pode pagar uma compensação, vamos perder aí 250 mil, ou podemos não fazer nada. Isso aqui me lembra muito aquela cena do Jurassic World, onde o carinha cai no cercado dos Velociraptors, né? Mas beleza, vamos pagar uma compensação, obviamente, e espero que ele fique bem, né? Para evitar a fuga do Anquilossauro de novo, eu dei uma ajeitada no território para que todas as necessidades deles fiquem certinhas. Então preenchi ali até a maioria ficar boa. Chegaram então os nossos Diplodocus. Olha aí que maneiro, cara. Nossa, eu não vou precisar mexer em nada, porque o ambiente deles aqui já tá perfeito. Eles gostam de pântano, tem fruta, tem pasto, tem tudo o suficiente para eles. Olha que legal que ficou essa parte, pessoal. Olha os Stegos andando com o passeio jurássico lá atrás, os Diplodocus. Bem legal, ficou essa parte aqui de pesquisa. Então terminamos a parte onde os dinossauros vão ser pesquisados para que assim a gente tenha os genomas dos híbridos, que vai sim uma parte completamente diferente, onde vai ser realmente o parque com atrações de verdade. Mas antes disso, eu pesquisei os serviços médios, que é pra gente ter um pouco mais de dinheiro, já que agora com os híbridos vamos ter muito dinheiro. Outra coisa que eu fiz também foi fazer algumas pesquisas de melhoria nos nossos funcionários, porque com esse nível aí fica impossível fazer todas as pesquisas dos genomas e também incubar os nossos híbridos. E como essa região vai ser uma parte completamente diferente, vai ser bem longe, eu pesquisei a estação de monotrilho, que é obviamente para os visitantes pegarem o monotrilho e saírem da região de pesquisa para ir para a nova região da ilha. Depois de colocar todo o caminho, os trilhos, eu parti para a construção das coisas de visitantes, como restaurantes, souvenirs, banheiros e abrigos de emergência, como se fosse um parque do zero. Enquanto eu tava fazendo aquilo, veio um novo contrato pra gente. Livre de doenças popular ou aumentar a atratividade do parque. Cara, eu poderia até colocar aumentar a atratividade porque vamos colocar híbridos, né? Mas no momento, vamos ficar livre de doenças. Vamos torcer para que não tenha doença realmente. E pro nosso primeiro híbrido aqui do parque de verdade, vai ser o Stegoceratops, que é uma mistura de Trike com Stegossauro. Para esses cercados de híbridos também pesquisei as cercas elétricas médias e depois pesquisei as cercas elétricas grandes, já que vai ser uma região do parque muito mais perigosa. Comecei então a fazer o cercado do nosso Stegoceratopo e com ele nós vamos ter uma galeria de observação, uma galeria de observação remota e também um passeio jurássico. Meu Deus, cara, quebrou a cerca, mano, o Sinoceratops quebrou a cerca, olha só que safado, cara, esse maluco. Nossa, ele não tava muito bem, eu acho que ele bugou, cara. Mas beleza, a nossa equipe de manutenção já tá aqui arrumando a cerca e agora só falta ali o nosso helicóptero sedar ele pra colocar de volta no cercado. Ixi, ele tá chegando perto, hein? Boa, acertou
dardo, acertou outro, já era, coitado. Voltando aqui pro cercado do Stegoceratopo, fiz uma região de lagos como se fossem algumas cachoeirinhas, né, também. É bem legal fazer cachoeiras por aqui. E eu fui fazendo na intuição mesmo, pessoal, porque como eu nunca coloco híbridos nos meus parques, eu realmente não sei exatamente o que eles gostam. Então coloquei a comida basicamente o que o Stegossauro e o Trike comiam, e eu parti para colocar bastante pedra mais para decoração, então nessas partes onde tem os morros um pouco maiores. Como eu disse, eu não gosto muito de deixar daquele jeito, porque eu acho muito superficial. Então com as pedras fica bem legais. E aí eu coloquei em toda essa região dos lagos, já que as pedras realmente combinam com regiões onde tem bastante água. E para fechar, coloquei um pouco de floresta em toda essa região próxima da galeria de observação, e aí depois eu vejo se realmente precisa deixar assim ou melhorar mais. Estão aqui os nossos Stegoceratops. E sim, precisa dar uma melhorada, vamos adicionar um pouco mais de fruta baixa. Não tanta, cara, porque ó, já tá ótimo, deu pra adicionar um pouquinho só e já tá bom. E temos essa visão aqui, ó, da plataforma de observação remota. Olha ali que daorinha ele. E olha nessa outra visão, cara, pertinho. Nossa, tá muito próximo aqui esse Stegoceratops. Olha só que da hora. É a primeira vez que eu coloco esse tipo de dinossauro em um parque. Agora temos a visão aqui do Safari. Nossa, ele tá bem no meio do caminho. Olha só, olha o tamanho, cara, desse bicho. Olha aqui na visão da frente. Caraca, olha o tamanho desse bicho, mano. Se ele quisesse, ele destruía esse carro rapidinho. Agora, para aumentar a nossa atratividade nesse parque, vamos colocar um passeio de balão. Ele que vai passar por toda essa região onde vão ter os híbridos aqui. Olha que legal, cara, a vista, hein, do balão. Eu, sinceramente, nunca vou andar de balão, não, cara. Tenho muito medo de altura assim. Mas é isso, ó. Aqui no jogo dá pra ver legal os Stegoceratops lá. Próximo híbrido vai ser o Anquilodoco, que é uma mistura de Anquilossauro com o Diplodocus. Esse cercado também vai ser um pouquinho grande, eu acho que a maioria do cercado vai ser bem grande para não correr risco deles não gostarem e fugirem. Para esse cercado eu coloquei uma galeria de observação e uma galeria de observação de árvore lá dentro. Cara, é muito bonito, hein? Muito bonito aqui esse dinossauro. E pro cercado dele, eles gostam bastante de fruta alta e folha alta. E foi assim que eu deixei o cercado bem denso mesmo de florestas, mas até que ficou bem bonito. Coloquei aí bastante pasto. Eu que gosto de usar bastante esse tipo de vegetação. E não foi muito difícil não para deixar o ambiente perfeito para eles. Olha como ficou legal. Parece um bosque, cara. Ficou muito massa. Ficou muito legal. Ó, estão com 100% de conforto. Muito bem. Eu até adicionei mais dois, tá, pessoal? Porque eu acho que 2 saurópodes são poucos, então eu coloquei mais 2 aí. Essa então é a nossa visão aqui da galeria de observação de árvore. Olha ali, aqui do lado. Seguindo, vamos colocar o Spinoraptor, que é a mistura do Velociraptor com o Espinossauro. É um dinossauro bem interessante, que eu até já tive em algum parque ou outro, mas vai ser legal ter eles aqui. Esse cercado vai ser bem na costa, onde tem esse desfiladeiro, então para não correr risco deles fugirem lá do outro lado, eu também coloquei algumas pedras. Cerquei com árvore, e como eles gostam de um ambiente um pouco mais aquático, fiz um grande rio com algumas bifurcações, onde, né, levam rios para outros lados. Onde teremos também a atração do passeio Cretáceo. Teremos então o passeio de canoas para os nossos visitantes verem de perto esse Spinoraptor. Para esse cercado eu coloquei uma galeria de observação e também uma plataforma de observação. Olha só que da hora, cara. Nossa, muito da hora esse Spinoraptor. Até terminamos um contrato também ali, que é impulsionar a atratividade do parque. São bem legais, cara, esses modelos. Olha só essas skins. É bem parecido com o outro. Ó, mas esse daqui já é um pouco diferente. Muito massa. Com eles agora no cercado, eu fiz o acabamento do território deles. Então eu misturei 2 tipos de pastos diferentes. Infelizmente aqui no Jurassic World você não pode misturar sem eliminar um ou outro. Então eu tive que ir fazendo aí, cobrindo os espaços. E aí depois eu coloquei bastante árvore, que é o que eles gostavam. E assim ficou o nosso território. Muito da hora. Ficou bem legal, cara. Eu acho que ficou interessante pra eles. 100% de conforto. E tá aí a visão no passeio de caiaque. Olha ele do lado aí nadando, que daorinha. Eu só acho que ele devia nadar como espinossauro, talvez, né? Não sei. E não desse jeito aí.
Ainda na mesma temática mais aquática, vamos para o Spinoceratops, que é a fusão do Sinoceratops com o Espinossauro. Esse cercado aqui eu decidi fazer um pouquinho menor do que o outro, mas esse foi um erro que eu cometi. Eu devia ter continuado fazendo cercados bem grandões mesmo, mas beleza, eu fiz bastante água aí que eu achei que era o suficiente e também coloquei bastante pântano. Também para fechar coloquei o alimentador de peixes. Para atração nesse cercado vamos ter o passeio jurássico, onde ele vai passar por todo o redor aí desse pântano, e também vou colocar a galeria de observação remota, bem em cima da água mesmo, claro que só podemos colocar por causa do mod Rebuild, e para fechar uma galeria de observação. Bom, como vocês podem ver, eu coloquei aí Spinoceratops de duas skins diferentes. E olha só, por mais que o território seja interessante, ainda assim foi pequeno para eles. Não em questão de área em si, mas sobre a plantação. Aqui a gente tem pouca fibra baixa e também pouco pasto e também pouca água, mas depois a gente vai dar uma ajeitada nisso. Agora sim vamos dar uma ajeitada, adicionei um pouco mais de água aí nesse pântano e também removi muita parte do pântano, já que eles realmente não gostam de pântano. Eu achei que eles gostavam de pântano, por isso que eu fiz uma parte assim. Então substituí toda a parte do pântano por fibra baixa e também um pouco de pasto. E assim os nossos Spinoceratops ficaram mais confortáveis. Para melhorar um pouco mais a nossa atratividade nessa região do parque, eu coloquei um hotel grande. Partindo para nossa próxima espécie híbrida, vai ser o Scorpius Rex. Então, para não cometer o mesmo erro que eu cometi no cercado do Spinoceratops, eu fiz dessa vez um negócio bem grandão. Ainda mais porque era um cercado de carnívoro, né? Então, para esse cercado, eu coloquei um passeio de girosfera e mais duas galerias de observação para nossa atratividade ficar bem legal. Visão meteorológica. O nível de alerta para o tornado aumentou. O cercado dele foi bem tranquilo, como tinha bastante espaço e ele não demanda tanta coisa assim, então ele só precisava de um pouco de árvore, bastante pasto, um pouquinho de água e também a sua presa. Olha aí que legalzinho o nosso Scorpius Rex, muito feio, cara, esse bicho. E olha só, cara, meu Deus, um tornado. Os abrigos foram abertos novamente, cara, que isso. Ele que chegou na região onde tem as pesquisas dos dinossauros, ainda bem que não foi aqui na parte dos híbridos. Nossa, olha só o tamanho, cara, desse tornado aqui. Corre, cara, corre, vamos sair daqui. Nossa, a pessoa correndo também pelo outro lado, cara. Tem que correr pro outro lado, vai morrer desse jeito. Mano, olha isso, cara. Vai destruir todas as minhas instalações aqui nessa região. Meu Deus, olha só. O tornado nem chegou lá e a Scorpius Rex, que a gente acabou de colocar, fugiu. Meu Deus, cara. Já corri pra equipe de captura mais próxima pra sedar e a gente não tem nenhuma morte. Meu Deus, cara, vai rápido. Olha o carrinho. Nossa, foi engraçado se atropelasse. Olha só, o helicóptero já tá mirando. Caiu. Ainda bem, salvou. E assim que o tornado foi embora, eu já peguei e coloquei aqui o Scorpius Rex de volta no seu cercado. E claro, vamos fechar os nossos abrigos, né? Ufa, então depois de todo esse caos, nossa Scorpius Rex tá aqui, ó, bem de boa nesse território. Espero que fique assim, porque ela é muito perigosa. Seguindo para a próxima espécie, vamos ter Indominus Rex, finalmente. Pro cercado dela, eu coloquei duas galerias de observação e também uma galeria de observação remota, pra gente ver bem de perto ela por lá. E agora esse cercado vai ser um pouco mais especial. Adicionei um pequeno lago aí interessante e depois eu comecei a colocar redwoods nessa região. Então o cercado dela vai ser repleto por algumas redwoods e também, claro, a vegetação da nossa ilha que temos por aqui. Então depois de colocar todas essas árvores, eu parti para a vegetação das árvores que temos aqui, que também é muito bonita. São basicamente carvalhos, né, ou sequoias. E para fechar eu coloquei bastante pasto, que é o que a Indominus gosta. A Indominus gosta bastante de pasto, então eu coloquei todas as coisas que ela precisava para que não arranje problema pra gente.
Cara, enquanto eu tava esperando o dinheiro, simplesmente spawnou um furacão. E agora bem nessa região onde tem os híbridos. Nossa, destruiu tudo, cara. Que isso, mano. De novo, cara. Só tem furacão nesse negócio. Quebrou o cercado dos Spinnoraptors. Já mandei a equipe de captura sedar todo mundo. Meu Deus, tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido, senão vai dar ruim demais. Isso aqui pode acabar agora. Olha a destruição que tá fazendo, cara. Meu, se for contar, já foi uns 3 tornados aqui. Fatalidade com visitante? Como assim, cara? Mas eu nem vi. Os Spinnoraptors não estavam sedados? Ué, como assim, cara? Fazer o que, né? Vamos aceitar a responsabilidade. E olha, parece que o tornado tá indo embora, hein? Tá indo embora. Mas, cara, onde que foi essa fatalidade, mano? Eu realmente não sei. Tudo quebrado, cara. Vamos mandar aqui logo esses carinha arrumar. Pode ter sido algum herbívoro, né? Que realmente, olha só. Os cercados aqui do Spinoceratops estão quebrados. Ah, é isso mesmo. Ah, eu acho que foi, olha só. Cara aqui, mano, parado no meio da estrada. Ele deve ter atropelado alguém, certeza. Ah, meu Deus! Ah, não, a Scorpius Rex não, cara. Como que... Olha só, ele tá com o telefone engolido. Foi ela que matou um visitante, cara. Bom, ceda logo esses dois aqui, senão eles vão acabar brigando e provavelmente eu vou perder um ou outro. Olha só, eles já iam brigar, cara. Capotou, agora só falta aqui esse Spinoceratops. Pronto, foi isso, tudo certo. Cara, esse bicho aqui não fica quieto, mano. O negócio tá bom, cara. Por que você vai quebrar essa cerca? Nossa, ainda bem que essa cerca aqui é poderosíssima. A única coisa que quebra ela é a força da natureza mesmo. Mas, mano, ele tá 100%, tá prosperando. Tá com graça esse bicho aqui. Mas depois dessa zona temos então a nossa Indominus Rex. Olha que maneiro, cara, que da hora. Bom, aqui a gente vai ter que esperar ela expandir bastante esse território para ver se falta alguma coisa. E olha, tá faltando um pouquinho de pasto ali, mas eu acredito que seja por causa que ela não avançou pro território lá da parte das montanhas. Então é só esperar que realmente vai dar tudo certo. Olha que da hora, cara. Muito massa isso aqui, esse modelo. Aqui eu fiquei na dúvida se eu colocava o Indoraptor ou o Mutadon. Então eu decidi colocar primeiro o Mutadon, já que a gente não tem nenhum tipo de aviário por aqui. Coloquei um aviário invisível aí bem grande, cara, bem gigantesco mesmo, onde vai ser a casa dos nossos 2 Mutadon. Aqui eu coloquei 3 galerias de observação de aviário, uma galeria de observação remota e também não pode faltar um passeio de girosfera. Primeiro eu comecei melhorando aqui o terreno deles, eu não deixei completamente plano para fazer um negócio bem legal e bem natural, então tem algumas elevações em todo o território. E como eu sei que eles gostam bastante de pântano, então eu coloquei bastante água nessa região aí dos cantos, com uma caixeirinha também, para depois adicionar toda a parte de pântano que eles gostam, já que um pântano fica interessante perto dessas partes de água, né? E aqui pro restante do cercado eu adicionei bastante pasto, então eu mesclei 2 tipos de pastos diferentes, esses 2 que eu acho bem legais, e para fechar eu adicionei bastante árvore que a gente tem por aqui. Cara, ficou muito da hora, hein? Chegaram então os nossos 2 mutadontes, olha só que massa, olha como eles estão voando, cara, estão voando muito alto, olha, dá pra ver até o balão lá de longe, que legal, cara, esse ambiente aqui eu gostei bastante, eu acho que é o meu favorito aqui desse parque de híbridos, olha aí, 100% de conforto, muito bom, e por mais que esse bichinho aí seja bem feio, ele é legal ter aqui em um parque, né, ó, esse daqui é a outra variação de skin, também tá aqui bem tranquilaço. E agora sim podemos partir para a pesquisa do Indoraptor. E ainda para ficar longe da outra região de pesquisa dos dinossauros, eu fiz aqui mais para a costa, onde também tem um espaço gigantesco para esse Indoraptor. Aqui eu só coloquei mesmo uma galeria de observação.
Ô, louco, cara, olha essa skin que da hora, mano. Olha aqui esse vermelho, mano, esse vermelho e preto, ficou muito massa, hein? Bem legal aqui esse Indoraptor. Aqui ele gosta de um ambiente com muito pasto, então eu já coloquei bastante pasto, depois eu coloquei um pouquinho de ambiente árido, que é o que ele gostava, mas esse árido foi misturado com aquelas plantações que tem também. E como ele não precisa de árvores, eu nem coloquei nada. E olha aí, 100% prosperando, bem legal, parece que ele deu menos problema aqui do que o Scorpius Rex, pelo menos por enquanto. Agora para nossa D-Rex, vamos precisar de um negócio diferente, vamos pesquisar aqui o Hyperloop, onde vamos colocar aqui na região onde tem as pesquisas dos dinossauros, e vai fazer ligação com essa ilha aqui, que está separada do restante da ilha principal. Para ela também eu vou pesquisar o último nível de cercas, que é as cercas pesadas. Depois de ter adicionado o Hyperloop e também colocado toda a parte de energia, coloquei esse muro aí pra gente e também duas galerias de observação remota pra gente dar uma olhada na D-Rex de perto. Cara, olha só que da hora, mano. Muito massa de Rex, bem legal também, ela é gigantesca. Eu acho que vai ficar bem legal aqui nessa ilha, ó, onde a gente vai fazer agora, onde eu fiz toda essa parte de pântano também que ela gosta. Ela já prefere um ambiente com um pouco mais de pântano, então eu fiz bastante lago nessa mini ilha gigante aí pra ela. E é bom que, cara, é impossível ela fugir lá para as outras regiões e acabar destruindo o parque inteiro. Então, foi por causa disso que eu escolhi colocar ela nessa região aí. Coloquei bastante pasto, tudo que ela precisava, e aí eu fechei com algumas árvores também. Falta de espaço é o que não vai ter, né? E está aí então a nossa D-Rex com 100% de conforto, prosperando. E olha aí, tá dando uma coçadinha no braço. Muito massa, bem legal. Ela é bem feia, mas ainda assim é bem legal. E essa é a visão aqui da galeria de observação remota. Cara, pra mim, se ela quisesse, destruir rapidinho esse vidro aqui. Tá aqui já tomando água, bem felizona. E com isso, pessoal, terminamos nosso parque com todos os híbridos aqui do jogo, com 5 estrelas, com 100% em tudo, com um lucro por minuto de 730. Cara, foi muito dinheiro, hein? Muito legal, tivemos problemas, mas deu tudo certo. Deixa seu like então se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos de desafios e também séries aqui no canal. Se você não viu meu último vídeo do Reino dos Titãs, é só clicar no que tá aparecendo agora. E para quem ficou até aqui, vamos soltar os nossos híbridos.